Boa noite. Vou esperar alguns segundos para as pessoas irem entrando. Boa noite. É o Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Má. Tudo bem? Vou só esperar uns segundinhos. Boa noite. Só esperar uns segundinhos para as pessoas irem entrando. Então, bem-vindos a mais uma live do IAL Convida. Essas lives que ocorrem de sexta-feira, toda sexta-feira às 6 horas da tarde, tem o intuito de chamar participantes que frequentaram as aulas de yoga enquanto estavam ocorrendo presenciais, né, e possivelmente vão continuar frequentando quando voltarmos, que são alunos, né, que participam do projeto como alunos, mas que têm conhecimento a oferecer em troca, né? Então, o modo de eles participaram como alunos, né, tendo as aulas dos professores da Juliana, aula comigo, que sou uma professora colaboradora do projeto, né? Meu nome é Patrícia Pérez, para quem não me conhece. Colaboro com o projeto Yoga ao Ar Livre já há 4 anos. E estou apresentando essas lives do IAL Convida, chamando participantes, alunos que fizeram parte das aulas presenciais nos últimos anos. E quem eu vou chamar hoje é uma participante do Yoga ao Ar Livre, né, como aluna, mas é uma participante que sempre quando aparece já traz o brilho, a alegria, que é a Drica Nunes. Ela é contadora de histórias e hoje ela vai contar pra gente, né, sobre essa arte de contar histórias. Então ela já está aqui, eu vou chamar a Drica para vir e já ela está entrando aqui. Só um minutinho. E hoje a gente vai saber mais do universo da contação de histórias. Ela já está chegando. Boa noite, Sé. Boa noite! Boa noite. Tá Muito dando para me ouvir animada. direitinho? Tá. Ê, Vocês estão ouvindo a gente? Se tiver algum problema com o áudio, é só falar aqui, tá? o seu para mim tá baixo. Deixa eu ver. Oh, yes. Tava baixo mesmo o microfone. Tá E bem agora, baixinho. Deu uma melhorou? melhorada. Tanto que eu tava sem fone, eu fui colocar, eu falei assim, não, tá muito baixo. Deixa eu ouvir a parte melhor. Vocês estão ouvindo bem? Agora sim. Vai um chazinho aí? Ah, daqui a pouco. Acabei de chegar e daqui a pouco eu vou tomar meu chá, assim, chá da noite. E então, para quem não ouviu, quem entrou agora, né, não sei se estava com problema no áudio, meu nome é Patrícia Pérez, eu sou professora de yoga, colaboradora do projeto Yoga ao Ar Livre. E no projeto Yoga ao Ar Livre a gente começou esse movimento chamando os alunos participantes do projeto, né, que alunos receberam as aulas de yoga dos vários professores que compõem o projeto, mas que tem muito a oferecer em troca, nos ensinar também. Não só receber os ensinamentos do yoga, mas tem como contribuir. E eu sempre quis participar de uma contação de histórias da Drica. Ela já fez várias contações de histórias lá na biblioteca do Parque da Juventude. E nunca dava certo para mim assistir, porque estava terminando a aula do yoga ou tinha outra atividade. Então eu estou bem curiosa sobre essa live também, porque eu quero saber mais sobre esse universo. E vamos lá então, Drica, eu te apresento, quer dizer, peço para você se apresentar e falar um pouquinho mais sobre essa arte de contar histórias.
Gratidão, gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui, estou bem feliz e olhando para você assim, eu sei que a gente nem está tão longe, mas dá até aquela energia de Parque da Juventude, né, de domingo de manhã, com aquele dia maravilhoso embaixo daquela árvore, que saudade, né, Paty? Faz uma Eu falta danada. tava pensando hoje, qual que seria a minha sensação em voltar a pisar na grama, a entrar no parque, tava pensando justamente sobre isso hoje. Imagina a emoção, né, menina? É, E eu sou contadora de histórias. Aliás, vou contar um segredo para você. Você também é contadora de histórias, menina? Todos é? nós somos. Eu tô É mesmo. verdade. E você sabia, Paty, que assim, para Ah, começar, o nosso próprio nome já conta uma história? não sabia. O Pois nome é. inteiro? O nosso nome, pode ser o primeiro nome. O nosso nome já é uma história. Já conta um Ah, pouquinho da nossa essência, da onde a gente vem e como a gente chegou aqui. Eu, por exemplo, eu sou filha de Luiz Carlos e Solange. Inclusive, você conhece os meus pais, né? conheço. Eu sou neta de avós paternos João Nunes e Maria Celeste, que chegaram aqui no Brasil mais ou menos na década de 1940 e vieram lá de Câmara dos Lobos, na Ilha da Madeira. Já os meus Olha, avós, pois é, os meus avós maternos, esses já estavam aqui no Nordeste, nas Alagoas e no Pernambuco, uhum. Sebastião Nunes e Maria das Dores. Eu nasci Adriana, cuja origem vem lá de Adria, na Itália. Mas a primeira vez que se tem notícia do meu nome foi mais ou menos no século XII em Portugal, não foi nem na Itália. E Adriana significa aquela que vem da escuridão para trazer a luz. Mas minha mãe não sabia de nada disso para me dar esse nome, não. Nem me olha com essa cara. Ela não sabia de nada disso. Ela me deu esse nome porque era um nome assim de época, sabe? O nome desses de boniteza, que aparece na Sei. novela, que aparece. Então, pois é, era um nome de boniteza. Então, eu tenho várias amigas que nasceram mais ou menos na mesma época que eu, que receberam esse nome, Adriana. Mas eu tenho um segundo nome, que eu acho que esse você não sabe. Não sei. Adriana de Fátima. E Fátima Olha. foi uma promessa da minha mãe para Nossa Senhora de Fátima, para dar tudo certo, né, durante o parto, durante a gestação, mas foi também uma forma de homenagear a família portuguesa do meu pai. Assim, Nossa Senhora de Fátima é a minha madrinha, porque eu pertenço a ela, Adriana de Fátima, né? Então, Sim. ela é a minha madrinha. E Fátima tem inúmeros significados, mas os que eu mais gosto é que é a mulher perfeita e é um dos nomes de Deus. Tá vendo como tem história o nome? Eu já falei Ai, um pouquinho assim da minha ancestralidade, né? Eu trago aqui a força da minha ancestralidade rapidamente, porque eu sei que a gente não tem nem tanto tempo assim. E já contei uma história. Você sabe alguma coisa da história do teu nome? ai, depois da sua descrição tão profunda. Eu sei que Patrícia tem a ver com a nobreza, né? Com títulos de patrício, também com a política. Ah, mas aí bom, eu acho que é melhor a gente adentrar aí no assunto. Ó, mas vai ficar de lição de casa, hein? Conte. Conversar com seus familiares, saber a origem do seu nome, por que você recebeu esse nome, porque isso nos conecta com quem veio antes da gente, concorda? E com quem vem depois. Eu não sei se você tem filhos, se um dia terá, mas vai te conectar com eles também. Então a gente está criando e estabelecendo a partir dessa conexão a nossa história de família, que parece besteira, mas eu só descobri isso quando eu comecei a contar histórias, porque antes eu não ligava. E aí as coisas Uhum. foram criando essa conexão, foram criando esse porquê a partir desse momento. E já que a gente vai falar da arte narrativa, da arte de contar histórias, nada melhor do que a gente abrir com uma história, né? É, Posso contar uma história? pode. Tô aqui, ó. Tô aqui só pra ouvir. Porque contar histórias é como dar um presente.
o coração da gente, assim, ó, transborda em palavras e sai pela boca em forma de histórias. Uhum. E toda vez que eu conto histórias, já falei um pouquinho de mim, né? Já me apresentei. Toda vez que eu conto histórias, eu trago um amigo. Você conhece, Paty? Conheço, Ele vai se apresentar. Conhece? sim. Deu para ouvir? Deu. Qual que é o nome dele? É um instrumento é um sino, né? Mas ele falou sino, dona Patrícia? Não, fala de novo. Ó, se apresenta, tá bom? Vocês Deu ouviram? para O ouvir? que ele falou? Sim, Alguém aí ouviu? Não sei se é porque a gente tá com fone também, né? sim. Isso! Esse daqui, tá perfeito isso, hein? Isso mesmo! Esse daqui é o pin, que é um instrumento musical indiano que serve para chamar as histórias lá no tempo do Era Uma Vez. Aquele tempo onde vivem todas as histórias, onde existem animais falantes, reis, rainhas, príncipes, princesas, finais felizes, finais nem tão felizes porque também fazem parte das histórias. Então, eu vou tocar o pin mais 3 vezes, porque ele também serve para a gente fazer meditação, Paty. Serve para a gente ficar assim bem conectada com o nosso eu interior. Serve para a gente relaxar, dar aquela espreguiçada assim, para receber as histórias. Então, eu vou tocar 3 vezes e a gente vai pensar: ah, que Antunes, grande narradora, que linda! Que linda, agora fiquei até com vergonha, gente. Que Antunes está aqui, que coisa mais linda. Gratidão, Kika. E eu vou tocar o pin 3 vezes, para a gente dar aquela relaxada e para a gente mandar as energias boas das histórias para todas as crianças tristes do planeta Terra. Crianças assim, ó, de 0 a 189 anos. Tá bom. Porque depois Eu tô disso, lá. depois de 189 anos e meio, a gente já entra nessa fase da pré-adolescência, tá? É. Então a gente vai mandar essas energias para essas crianças todas, de olho fechado, dando aquela respirada gostosa, tá bom? Tá bom. Acho que chegou uma história. Ai, que Era gostoso. uma vez um poderoso rei que se apaixonou perdidamente por uma linda rainha. Os dois juraram amor eterno e casaram. Mas assim que a rainha colocou os pés no palácio, misteriosamente adoeceu. O rei mandou que viessem todos os melhores médicos que a examinaram, mas não conseguiam descobrir que doença era aquela. O rei, preocupado, mandou que viessem então todos os magos, feiticeiros, todos aqueles que trabalhavam com as forças da natureza, que dançaram, cantaram, rezaram, oraram, fizeram suas poções, suas magias, mas nada trazia vida àquela rainha. O rei decidiu que ele mesmo ia em busca da cura de sua esposa e montou em seu cavalo de que cor, Pati? Branco. De que cor? Ah, vamos junto comigo assim, ó, nas pernas, assim, ó, montou em seu cavalo branco e foi. Foi. E atravessou rios, montanhas e vales, até que chegou num campo aberto, onde havia uma casinha ao longe, mas não havia absolutamente mais nada. O rei achou aquilo muito estranho. Quem seria capaz de viver num lugar como aquele? E assim, cheio de curiosidade, ele foi dar aquela espiadinha para dentro da casa. E lá, dentro da casa, um homem que mexia a boca sem parar. E à sua frente, a esposa, a camponesa, toda risonha, corada, forte, bonita. Ah, os olhos daquela mulher eram assim, pura leveza, pura alegria. O rei ficou mais encafifado ainda. Como assim?
como assim? Essa mulher vivendo aqui no meio do nada, feliz desse jeito, enquanto a minha rainha padece de um mal que parece não ter cura? E com essa curiosidade, ele bateu à porta do camponês. Majestade, camponês, camponês, eu preciso que você me fale, eu preciso que você me diga o que é que você faz para ter uma esposa assim, tão saudável, tão feliz? Ah, majestade, nada demais, nada demais. Eu simplesmente alimento a minha esposa todos os dias com carne de língua. Com o que é o quê? Com carne de língua, Paty. Eu entendi outra coisa. Com carne de língua. O rei achou aquilo um pouco estranho, mas resolveu voltar imediatamente, porque não havia tempo a perder. Montou em seu cavalo e foi até o palácio. Quando chegou, desceu gritando: cozinheiro, cozinheiro! Majestade, cozinheiro, eu quero que você chame os nossos melhores caçadores. Quero que eles tragam carne de língua de tudo que é animal vivente ainda essa noite. O cozinheiro fez essa cara assim, porque ele também era vegetariano, sabe, Paty? E aí ele fez essa cara assim, sabe? E ficou boquiaberto. Sabe como é que é uma pessoa que fica boquiaberta, Paty? Tá. É uma pessoa que... Então, vamos fazer junto. Assim, ó. Ele ficou assim, ó. Isso! Aprendeu direitinho? Ficou boquiaberto. Mas tem um velho ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é verdade? E ele reuniu todos os melhores caçadores que saíram imediatamente. No meio da madrugada, eles voltaram, trazendo carne de língua de tudo que era animal vivente. Era carne de língua de urubu, de pulga, de avestruz, de hipopótamo, de que mais, Paty? Ganso. De ganso, de pato, de marreco, de gato, de cachorro, de passarinho, Paty. Não, aí já é demais. Não, pois é, menina. Ele trouxe até carne de língua de sogra, pra você ter ideia. Carne de língua de sogra. O cozinheiro colocou naquele panelão, começou a mexer, aquela mistura assim esquisita, sabe? E foi subindo aquele cheiro, aquele odor. Horrível, que tomou conta de todas as paredes daquele palácio. O próprio rei foi lá pegar um prato para alimentar sua esposa. E assim foi. Quando ele chegou no quarto e viu a rainha daquele jeito, ela estava pele e osso. Aquilo tinha que dar certo. E foi lá alimentar a sua esposa. Pega aí, Paty. Tem que ser solidária, tá? E aí, nessa hora, eu sei que é carne de língua, eu sei como é que é essas coisas. Você vai pensar assim, na carne de língua mesmo, e vai fazer aquela cara assim de... Mas não pode vomitar, hein? A rainha tem que ficar boa. Tá bom? Tem que ser solidária. E deu carne de língua pra ela. E carne de língua. E carne de língua. E carne de língua. E ela tomou tudo. Você acha que... Tudinho, assim. A bichinha suava, sabe? Você acha que ela ficou boa? Imagino. Você acha que ela ficou boa? Olha, eu acho que deve ter tido uma reação aí. Teve. Sim. Ela piorou. Piorou, menina. O rei ficou apavorado, porque daquele jeito a bichinha acaba morrendo. O que ele fez? Chamou seu homem de confiança, ensinou direitinho onde ficava a casa do camponês, mandou que ele fosse até a casa do camponês e levasse rapidamente a rainha, porque talvez ele não tivesse entendido alguma coisa. E assim foi feito. Levou a rainha para lá, mas o moço, esse homem da guarda real de sua confiança, precisava trazer a camponesa. Porque assim o camponês não ia perder tempo, assim, dando atenção para a esposa. Ele precisava se dedicar à rainha. E assim foi feito. Mas quando a camponesa, lembra dela, né? Toda gordinha, cheinha, corada, feliz. Quando ela colocou os pés naquele palácio, misteriosamente adoeceu. O povo começou a falar que era coisa feita, coisa mandada, que tinha forças trevosas ali naquele castelo. O rei não teve dúvida. Começou a alimentar aquela camponesa com sopa de
carne de língua. E tome carne de língua, tome carne de língua, tome carne de língua. Aquela mulher, em uma semana, mingou. Sabe feito lua, que mingua? Ela também mingou. O povo começou a falar que aquela mulher ia acabar morrendo ali. O rei ficou com medo e resolveu mandar de volta, levar de volta aquela camponesa e ver como é que estava a rainha. E assim foi. Montou em seu cavalo branco e partiu. Quando chegou lá naquela casinha, ao longe, ele resolveu dar uma espiadinha. Desceu do cavalo e olhou lá para dentro. E lá dentro daquela casa, o camponês que mexia a boca sem parar. À sua frente, a rainha, toda linda, toda satisfeita da vida. Ela ria, mas ela dava tanta gargalhada, menina, mas tanta gargalhada, que o rei nunca tinha visto. Por um lado, ele ficou feliz. Do outro lado, ele sentiu uma coisa assim, sabe? Mas era uma coisa, era um incômodo que ele bateu a porta daquele camponês. Majestade, camponês, camponês, o que é que você fez com a minha rainha, com a minha esposa? O camponês, que ainda estava na porta, olhou assim para fora e disse: pois eu é que pergunto, majestade, eu é que pergunto, o que é que o senhor fez com a rainha e com a minha esposa? Ora, camponês, eu fiz exatamente aquilo que você mandou fazer. Eu alimentei a minha esposa e a sua com carne de língua de tudo que é animal vivente. Carne de língua de sogra, de burro, de jumento, de vaca, de pato, de ganso, de piolho, de... Não, majestade, não, majestade. Quando eu disse que alimentava a minha esposa e alimentei a sua rainha com carne de língua, eu quis dizer as histórias que eu conto com a minha boca, majestade, com a minha língua. O rei parou para pensar e lembrou que as 2 vezes que ele deu aquela espiadinha, o camponês de fato estava mexendo a boca sem parar e aquilo fez sentido. O rei pediu desculpas ao camponês, à camponesa e prometeu à rainha que a partir daquele dia contaria muitas histórias para ela e para todo o reino. Dizem aqueles que contam histórias que a rainha nunca mais ficou doente. Dizem também que a rainha ficou forte, feliz e começou a contar histórias junto com o marido. Dizem até que as histórias fazem bem para as crianças pequenininhas, para as crianças ainda que estão dentro dos ventres, fazem bem para as crianças há mais tempo, fazem bem até para reis e rainhas. Por isso, conte histórias, Paty, muitas e muitas histórias. Essa história é linda, né? Eu também acho. Vamos demorar nisso, né, para ter. E Vitória, acabou-se a história. Então, pelo que eu estou vendo, a contação de histórias não é só para crianças, né? É para todo mundo. Contação de histórias é para criança do 0 a 189 anos. Só para criança. E aí depois disso a gente entra na pré-adolescência. Aí vem aquelas fases assim que a gente fica meio chatinho. Aí nesse momento a gente conta para nossa criança interior. Uhum. Maravilha. E o que é preciso assim para se contar histórias? Assim? Como que você estudou, você se aprimorou nas técnicas? Contar história todo mundo conta. Desde que mundo é mundo, a gente conta história. Os nossos ancestrais, por exemplo, os homens da caverna, lembra deles? Pois é, eles já contavam uma história. Lembra, né? Eles já contavam histórias por meio dos desenhos rupestres. Sim. E contar histórias traz junto com ela, né, com essa ação do contar, traz a nossa ancestralidade, traz a nossa criança interior. Por isso é tão importante a gente contar histórias, e contar histórias sempre. Porque desde aquela fofoquinha que a gente ouve na rua, sabe? Aquela notícia que a gente precisa dar, quando a gente vai falar, a gente já muda a entonação. O corpo já muda. Então, acho que de uma das coisas, algumas coisas, né, são importantes, muitas coisas são importantes para a gente contar uma história de maneira artística.
porque no dia a dia todo mundo conta. Mas eu acredito que o corpo no sentido de matéria-prima, sabe? Daqui que saem os meus recursos internos. Então, o meu olhar, porque contar histórias é olho no olho, diferente do teatro, que a gente tem a quarta parede. Contar histórias é aqui, é nessa presença. Então, eu preciso estar com um corpo ativo, um corpo que tem presença. Eu preciso organizar as minhas pausas, esses silêncios, essa fluidez da palavra, o colorido que eu vou dando nesse texto que é oral. É também presença, porque para uma história existir, para a gente contar histórias, preciso de mim, né, narrador, preciso do outro, você, plateia, público, que pode ser uma pessoa, mas pode ser muita gente, e eu preciso da história. Então é como se fosse assim, um triângulo, é uma tríade, a história, o narrador e o outro, porque a gente precisa dessa troca. O que eu conto, eu sei o que eu estou contando, eu sei por quê e para quê. Mas o que você escuta, o que as outras pessoas que estão chegando agora estão escutando, eu já não tenho mais certeza. Porque para cada história tem uma reverberação, tem um momento, e cada um vai escutar e receber essa história de um jeito. Para além disso, eu acredito que, além do corpo, da presença, a gente precisa de memória, né? Porque a gente precisa ter uma sequência narrativa muito clara na nossa mente, mas não é o de decorar um texto teatral. Não é esse decor. É aquele decor de coração. É quando a gente tem a nossa emoção, quando a gente tem a nossa memória afetiva aflorada. Sabe quando a gente pensa assim na nossa infância, a gente conta assim, quando eu era pequena, eu brincava em tal lugar, eu comia um bolo que tinha esse gosto, que tinha esse cheiro. É disso que se trata. Quando a gente vai para a narração artística ou para a narração oral de maneira geral, a gente traz essa memória junto com essa ancestralidade. Então, para mim, acho que são as coisas mais importantes. Porque depois disso, a gente vai pensar em que história eu vou contar, por que eu vou contar, para que eu vou contar, como é que eu vou contar essa história, quais histórias eu quero contar nesse momento atual do mundo, né? Nesse momento que as pessoas estão, de maneira geral, tão alvoroçadas, com tanto medo, carentes, precisando realmente de ouvir histórias. E aí a gente achou agora essa telinha, né, que agora a gente consegue se comunicar, que está todo mundo aprendendo, e de maneira geral é uma coisa muito nova para a gente, porque narrador de histórias, contador de histórias, precisa do outro, né, precisa do afeto. Então a gente muitas vezes, como eu, a gente precisa do toque, a gente precisa da brincadeira, a gente precisa desse jogo, da pergunta, da resposta, da presença do outro também, né? E aí, quando a gente está contando, a gente está falando da história, então eu estou presente na história que eu estou contando, mas eu estou presente com você, que é meu público, e eu tenho que estar presente com as coisas todas que estão acontecendo ao meu redor. Tá caindo um balão, tem gente andando de bicicleta, tem alguém que está gritando. Todas essas coisas interferem e a gente tem que estar ali, atenta, naquela prontidão mesmo. Sim. E uma prova disso que você disse, né, de que as histórias são para 0 a 180 anos, foi a minha avó que fez um comentário aqui que adorou a história da carne de língua. Tenho certeza que ela vai tirar sarro da minha cara, porque quando eu era criança eu comia língua de vaca. Eu vou te falar que eu de porco, não era de vaca, era de porco. Ela vai escrever aí, ela fazia uma muito boa, mas aí eu parei, sou vegetariana aí já há uns 12 anos, pelo menos. É por isso que quando eu pensei em contar essa história, eu falei assim, vai trazer um certo na parte, mas é legal, porque vai dar esse e aí ela vai ver que a carne de língua, na verdade, são as histórias que saem da nossa boca, que saem pela nossa língua, né? São as histórias todas que a gente quer contar. Às vezes eu falo pro meu marido, amor, tô precisando um pouquinho de carne de língua. Ou então ele fala, você comeu carne de língua que não para mais de falar? É isso, né? Bora dar carne de língua para todo mundo. E aí você vai assustar todo mundo na yoga.
Esse conto é um conto de tradição oral e ele é um conto etíope, né? Então ele vem da África. E é uma das histórias que eu mais gosto, porque ele fala da necessidade da gente contar e ouvir histórias para todo mundo, né? É. Aí tem um comentário aqui. Deixa eu ver. Peraí, gente. Histórias fazem parte da gente. Eu gosto do programa Yoga com Histórias. Eu conheço a Rosa, é minha amiga, já fizemos aulas juntas. E aí, o meu filho adora. Então, Drica, ligando com esse comentário aqui, eu queria que você contasse pra gente como que você chegou né, a essa atividade de contar histórias e se a prática do yoga também te ajudou nesse percurso. Então vamos lá, que aí são coisas diferentes. Eu conheci o termo contação de histórias em 2009, quando eu trabalhava numa editora, e um vendedor estava querendo contratar uma contadora de histórias para fazer um evento, uma feira de livro, uma coisa assim. E eu achei aquilo, assim, o máximo. Eu falei, como assim? Histórias, assim, tipo aquelas que a minha avó me contava, minha mãe? Como assim, né? E aí eu comecei a vasculhar, porque aquilo pulsou em mim. E aí eu fui procurar no Deus Google. E aí o Google foi me falando um monte de coisa, porque, menina, ele conta quase tudo pra gente. E aí ele foi contando um monte de coisa, mas já era meio final do ano, eu não consegui fazer mais nada assim com relação a curso. E aí em 2010 eu comecei a fazer um curso numa biblioteca que chama Biblioteca Pública Hans Christian Andersen, que fica lá no Tatuapé. É uma biblioteca temática em contos de fada. E lá eu conheci um pouco da narração e aprendi a escutar, porque a gente vive num mundo tão cheio de atropelos que eu já era adulta, né? Porque foi agora, né? Em 2010, eu não tinha mais essa predisposição para a escuta. E para a gente contar histórias, a gente tem que ser bom ouvinte, bom escutador de histórias. Não tem como uma história existir se a gente não parar para ouvir. Né, para parar para ouvir o outro e parar para nos ouvir. Né? O que aquela história está me dizendo, está trazendo para mim, que eu quero tanto dizer para o outro. E aí, nesse momento, eu aprendi a ouvir. Aliás, aprendi não, né? Eu comecei a aprender um pouquinho a ouvir essas histórias que a gente fazia durante o curso. E logo na sequência, assim, desse primeiro curso, eu já engatei com outros tantos cursos nacionais, internacionais. E aí eu já saí desse curso trabalhando. Então, durante 4 anos, eu fazia todo final de semana e feriado livrarias, a Rede Nobel, Saraiva, da Vila, Cultura, todas, assim, eu vivia em shopping, literalmente, assim, às vezes 2, 3 shoppings por dia, no mesmo dia, né? Entrava, contava, saía, ia para o outro, contava, saía, ia para o outro, era desse jeito, e me ensinou muito, né, nessa questão de público, nessa questão da escuta do que está acontecendo, porque imagina, numa livraria é gente passando o tempo todo, é gente gritando, é brinquedo eletrônico, é computador, é tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora, e como é que você vai ser minimamente interessante para aquele público que está ali com você? É criança que está atenta aí que o pai passe e leva, não, vamos embora que já deu hora, e criança sai chorando. É avô que passa no meio de você contando história e fala assim, mocinha, você pode me ajudar a escolher um livro? É tudo acontecendo. E aí, como é que essa história não foge? Né? Como é que eu seguro essa história, seguro essa plateia, falo, olha, minha senhora, não é comigo, e volto para aquela história. Então, é muita coisa para a gente administrar ao mesmo tempo. E aí a gente vai criando essa sequência narrativa e vai passando a visualizar as histórias como se fosse a reação das crianças era o melhor. Pois é. A gente passa a enxergar essas histórias com os olhos da imaginação, sabe? Para mim é como se eu tivesse sempre num cinema e eu vejo a história acontecendo na minha frente, quadro a quadro. Se eu não tiver essa visão, eu não consigo contar, porque eu não estou enxergando a história. E se eu enxergo uma história, eu dou oportunidade para que o outro enxergue também.
se eu consigo visualizar. Aí você me perguntou com relação a yoga, né? Num desses processos de aprendizado, desses cursos, né, dessas oficinas que eu fiz, uma das professoras, ela fazia aula de yoga. E ela falava assim, gente, yoga é tudo. É tudo. Para um narrador, para um artista, de maneira geral, é tudo. E aí, porque eu era muito fã dela e confiava muito nas coisas que ela dizia, eu fui procurar yoga. Então faz uns anos, eu não me lembro quando, acho que foi em 2012 ou 13, eu fui procurar yoga, comecei a fazia 2 vezes por semana, e no começo eu achava um saco. Principalmente aquela coisa de ficar parada, de meditar. Não tinha isso, Paty, não tinha. Aqueles nomes diferentes. Eu olhava para aquelas posições e falava assim, mas sabe quando é que eu vou fazer isso? Nunca. Nessa vida não vai dar, sabe? Por várias questões, né? Acho que emocionais e até mesmo físicas. E aí, com o passar do tempo, aquilo começou a reverberar. Aquelas aulas de yoga começaram a mudar. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha mais concentração. E você já percebeu, né? Que para contar a história a gente tem que ter concentração, tem que ter essa coisa da presença. A meditação começou a me apaziguar no sentido de me trazer um pouco mais me deixar menos ansiosa. Porque toda vez que eu vou contar histórias assim, é como se eu tivesse borboletas no estômago, sabe? É mesmo? E acho que sempre. Eu e acho que todo mundo. Porque quando a gente vai para contar história ou trabalhar de maneira tão tranquila e serena, significa que eu não tenho mais nada a aprender, né? E eu não, eu estou muito nesse caminho de aprendizado, porque é uma arte ancestral, né? Ela vem de tempos remotos, então eu estou assim, bem lá no topo do iceberg, tem muito ainda que mergulhar, né? E que ampliar ao mesmo tempo. E com a yoga, isso se torna mais presente, além de uma coisa belíssima, que é a capacidade respiratória, sabe? Quando você começa a fazer aquelas respirações, que você demora mais tempo para expirar. Menina, isso é tudo na vida de um contador. Ajuda muito, ajuda muito. Fora a flexibilidade, né? Fora o alongamento. Então, assim, eu acho que é para a vida. Para o meio artístico, eu acho muito importante por tudo que eu estou dizendo, mas para o ser humano como um todo também. Foi um presente yoga na minha vida. Com certeza. E até para você ter esse filme na sua mente, deixar a mente tranquila, conseguir unir, né? Visualizar o filme, se expressar, trazer elementos. É bem importante mesmo usar essas técnicas, né? Que o yoga que a gente pratica, né? Claro. E, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. Que a Paty responde e conta história. Oi? Que a Paty responde e ainda conta história. Então, o seu início, né, com a contação de história foi em 2010 e a partir daí você só se dedicou a isso. Na verdade foi muito como curiosidade, porque por ter ouvido nessa editora, eu não tinha nenhuma intenção de me tornar profissional, sabe, narradora profissional, não tinha. Nessa época eu tinha a Giovana, que é a nossa sobrinha afilhada, e ela tinha mais ou menos 2 anos e pouco, quase 3, e eu falava assim, vou aprender a contar histórias para Giovana. E aprendi a contar histórias para Giovana e ouvi várias vezes ela assim, de novo, e de novo, porque criança vai cismando com a mesma história. E depois a Giovana, eu queria contar a história por conta do Rafa, que é nosso sobrinho, irmãozinho da Gi, e foi um período muito difícil pra gente, muito delicado. O Rafa nasceu em 2011, e aí ele veio com uma síndrome, né? E eu buscava essas histórias como cura. E não que ela cure, que as histórias curem o corpo, mas elas ajudam a curar a alma. Porque por meio das histórias a gente traz ensinamentos, a gente traz, além da nossa ancestralidade, além da nossa criança interior, além de tudo isso, a gente traz essa troca, né?
A gente consegue explicar o mundo, as coisas que estão acontecendo por meio dessas metáforas que a gente tem nas histórias. E a gente embarca nesse era uma vez, e mesmo quando a história ainda é mais densa, tanta coisa ela tem para dizer, e aí a gente embarca nela. Como é contar histórias em outros países ou mesmo em cidades com costumes tão diferentes? Porque Olha, você, né, Drica? A Drica também já fez caravanas pela Latinoamérica, contando histórias aí em Peru, Chile, Colômbia. Como é que olha, foi? eu ainda vou chegar em todos esses países, mas assim, fiz algumas viagens para festivais internacionais representando o Brasil e Uhum. é muito diferente. Muito diferente porque nos lugares que eu fui de maneira geral, as crianças, os adolescentes e os adultos, né? Eles já têm o costume de ouvir histórias. Então eles ouvem histórias na praça, no ônibus, em todos os lugares, sabe? É mais tradicional isso. E a postura de recebimento das crianças é normalmente mais acolhedora e mais respeitosa. Em contrapartida, você tem a dificuldade do idioma, porque Uhum. eu falo muito pouco espanhol, mas eu me comunico. Mas contar histórias em outro idioma requer um outro conhecimento, né? Sim. Porque como a gente não decora histórias, e é sempre, você sabe aquele enredo da história, mas o que vai acontecer você nunca sabe, porque você está no encontro com o outro. E nesse momento de encontro, a criança te faz uma pergunta, faz uma brincadeira que você tem que responder. E às vezes você não tem repertório de palavras para tanto assim. E É. aí você se faz entender. E eu sou uma pessoa que trabalho muito com o corpo, né? Então eu acabo me expressando muito com o corpo. E aí nisso eu acabo me fazendo entender mais fácil para o outro. Mas é uma delícia, é uma experiência assim fantástica que eu quero repetir e outra e outra e outra e outra e outra e outra e muitas vezes mais. Adoro. É sempre com fio na barriga, né? Sempre. Oh, Mas a acolhida é uma lacucarate na barriga, né? é, é verdade. Eu Bem vou só isso. pegar meu celular para ver o tempo, que eu não tô conseguindo ver o horário aqui. Um Eu também não segundo. estou conseguindo. Já estou de volta. Foi É... rapidinha. Drica, ó, Oi. as pessoas aí estão pedindo para eu contar mais uma história. Antes de você contar uma história, fala pra gente, como é que você tá, então, contando as histórias agora na pandemia? Você tem um canal no YouTube? Como é que você se adequou às ferramentas online para continuar fazendo o seu trabalho? E para Apanhando, quem né? quer. É. Ah, não. Apanhando. Apanhando, porque quando a gente está nessa telinha, eu me sinto até mais nervosa do que quando eu estou com uma plateia. É mesmo? Uma outra, Interessante. é mesmo, sabe por quê? Porque quando você está com a plateia, você não tem, assim, normalmente você não se preocupa com tantas coisas como você tem que se preocupar agora. Agora eu tenho que me preocupar com luz, eu tenho que me preocupar com enquadramento, eu tenho que me preocupar com a sombra que faz o lugar, eu tenho que me preocupar com tudo. E aí eu vou me maquiar igual, eu vou me vestir igual. Então, assim, demanda um tempo, uma energia muito grande no antes, o durante, que é como se você estivesse ao vivo mesmo, porque é ao Aham. vivo, né? E o depois que você dá aquela. É a mesma Aí depois sensação. é a edição. Às vezes, porque quando não, é no que saiu mesmo e vamos que vamos. Não tenho feito histórias assim todos os dias, mas eu faço quando eu recebo os convites para fazer um online. Então, Aham. tem um canal agora no YouTube que chama Drica, Drica com K, né? Drica Nunes, contadora de histórias. No Instagram é @nunes1902 e no Facebook eu tenho uma página também, Drica Nunes, contadora de histórias. Então, por favor, acessem, se inscrevam. Lá no canal já tem umas histórias legais. E aí eu participei de alguns festivais nesse tempo de pandemia, festivais internacionais no México, no Peru, é, ai, em alguns países, já não me lembro, na Colômbia,
em vários países eu participei de festivais. Semana que vem, por exemplo, à meia-noite aqui no Brasil, eu vou participar de um festival no México, um festival de contos eróticos. Fora isso, faço contos para crianças também, para todas as idades, né? Crianças de todas as idades. E tenho trabalhado por editais da Secretaria Municipal de Cultura, né, com as casas de cultura, centro cultural, tenho feito bibliotecas também, os amigos que vão chamando, e aí as coisas vão acontecendo, e fora isso eu estou dando aula. Eu estou dando dois cursos online, né, pelo Meet, de uma oficina que chama Entre Linhas e Palavras, Metáforas do Contar. Então é sobre a arte narrativa, que está muito, muito, muito legal pelo Centro Cultural da Vila Formosa, mas são cursos que eu nem divulgo mais, porque eles ficaram com uma fila de espera assim, de mais de 80 pessoas, e a gente já está na reta final, falta um mês já para acabar. E aí tô assim, Paty, que venham muitos novos trabalhos. E agora eu lembrei de uma pergunta que eu ia te fazer, que você falou ainda do trabalho na América Latina. Você, na sua opinião, você acha que essa cultura de contar histórias está se perdendo, está sendo resgatada? E qual é o cenário aqui no Brasil, do seu olhar? Eu acho que agora, mais do que nunca, as pessoas estão contando histórias. Foi um movimento muito grande, muito lindo que aconteceu com os narradores de história. Logo que começou essa pandemia, logo que as pessoas tiveram que ficar em casa, então isso começou a borbulhar, tinha contação de história de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em vários países. Agora eu acho que as pessoas já estão vendo que o negócio vai durar muito tempo, então tem menos live, mas não que não tenha, durante o dia tem várias, só que não com tanta frequência como tinha no comecinho da pandemia, sabe, em março, abril, maio, era tanta que a gente não dava conta. E o que é bacana, né? Porque as pessoas começaram... Fazia duas por semana eu fazia. Então, as pessoas começaram a se unir por meio das histórias, porque as histórias elas têm esse poder, né? Esse poder curativo e esse poder de tirar a gente desse momento que a gente está vivendo lá fora, colocar num momento de magia e, para além disso, trazer forças, né? Trazer recursos, mais recursos internos para a gente enfrentar o que está lá fora. Eu acho que como cenário atual, não sei se do Brasil ou do mundo, mas acho que de maneira geral a gente caminha muito para o que está acontecendo agora. Eu acho que isso não se perde, a gente não vai voltar atrás. Essa coisa da internet veio como uma ferramenta e a gente tem que tentar usá-la da melhor maneira possível para agregar e para tentar ser mais próximo do outro. Imagina, nessas épocas de pandemia, eu fui para vários lugares do mundo, sabe? Lugares que eu queria ir, eu fui. A minha voz chegou, a minha presença, a minha imagem chegou nesses lugares. Isso é de muita gratidão, né? Eu conheci pessoas de várias partes do mundo por conta da narração oral, né? Da contação de histórias. Então eu acho que isso vai continuar. Mas eu não vejo a hora de estar com o público, sabe? De estar com as crianças, de fazer bagunça, de abraçar e de repente estar com os adultos, de estar com as pessoas, sabe? De ir para um asilo, de poder pegar o avião e viajar, faz muita falta. Então, a gente vai continuar aqui pela telinha, eu acredito, mas isso não substitui o contato, sabe? O toque, a presença do olhar, o abraço depois da história, eu acho que nada substitui. Comeu carne de língua, foi? Meu marido está perguntando se eu comi carne de língua. Então, estamos sabendo da carne de língua agora, tá? Então, Dri, então você tem esse canal no YouTube, depois na descrição da live, eu vou deixar tudo escrito os seus contatos. Legal. Nós temos uns 12 minutinhos, aí dá para contar mais uma história pra gente. E aí a gente alimentar a gente com carne de língua. Porque precisa, né? Precisa muita carne de língua para esse alimento da alma, das histórias. Eu vou contar uma história, então, bem curtinha.
Deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, O mestre, quer falar? não, só se o pessoal quiser escrever aí enquanto você conta a história preferida de vocês. Ah, Tá bom? muito bom. Muito bom. O A mestre minha era da Nasruddin, corrida dos bichos. da corrida? A corrida dos bichos no céu. Ah, a festa no céu? É tipo uma corrida que acho que quem ganhou o coelho. Era, ou a tartaruga ganhou, né? Ah, tá. Ah, tá. Essa eu não conheço no céu. Eu conheço aqui na terra mesmo, né? Mas eu conheço essa história bem boa mesmo. Eu vou contar uma história que é de Nasruddin. Nasruddin é um grande sábio que estava sendo esperado numa cidade bem pequenininha. Todo mundo estava assim, ansioso para ouvir as palavras do mestre. Ele ia dar um belo sermão, todo mundo achava. E assim que Nasruddin chegou, ele foi para a praça pública, subiu em algo parecido com um palco improvisado, olhou É. para toda aquela gente e disse: Povo desta cidade, vocês sabem o que eu vim dizer aqui hoje? As pessoas se olharam e disseram: Não! Como é que é, Pati? Não! Não! Nasruddin simplesmente respondeu: Bom, se vocês não sabem o que eu vim dizer aqui, eu vou embora. E foi embora. As pessoas É, ficaram assim, como assim? com essa cara, Pô! Paty. Tá me Exatamente com essa tirando? cara. Pois é. Mas o tempo passou. Porque eu não sei se você sabe, o tempo sempre passa. E o tempo passou, até que Nasruddin voltou para a mesma cidade. O povo estava assim, eufórico, mas agora todo mundo bem esperto. E entre eles combinaram: se acaso o mestre fizesse aquela pergunta, todo mundo ia responder sim. Combinado, Paty? Combinado. Vamos ver se ele vai perguntar. Vou E ver. Nasruddin chegou. Viu todo aquele povo em praça pública. Subiu naquilo que parecia um palco improvisado. Olhou para todo mundo lá de cima e disse assim: Povo desta cidade, vocês sabem o que eu vim dizer aqui hoje? Como é, Paty? Sim! Sim! Eu sei! Sim! Vai Sim! lá, Marina, grande narradora, muito querida. Sim! Bom, se vocês sabem o que eu vim dizer aqui hoje, eu não preciso dizer nada. Virou as costas e foi embora. As pessoas ficaram assim, com essa cara de Patrícia, sabe? Ficaram bem desse jeito. Como assim? E o tempo passou, Paty, porque eu já te disse que o tempo sempre passa. Pois é. E o tempo passou, até que um dia Nasruddin finalmente voltou. Dessa vez, todo mundo estava muito mais esperto. E aí eles combinaram, se acaso o mestre fizesse aquela mesma pergunta, metade Uhum. diria que sim, a outra metade diria que não. Perfeito, né, Paty? É, uma boa estratégia. Perfeito, né? Pois é, Gostei. Nasruddin chegou, passou por todo aquele povo, subiu naquilo que parecia um palco que continuava ainda improvisado, olhou para todo mundo lá de cima e disse: Povo desta cidade, vocês sabem o que eu vim dizer aqui hoje? Como é que é? Metade disse sim, a outra metade disse não. Como é que é, Não! Paty? Sim, Sim, não! não. Não, não, sim, sim, não. Muito simples. Então, a metade que sabe, conta para a metade que não sabe. É, Ele lascou. desceu daquele palco improvisado e foi-se embora para nunca mais voltar. E isso é o poder da história, porque a Ah, metade que sabe vai contar para a metade que não sabe. Porque as histórias são assim, a gente não consegue desvendá-las assim de uma hora para outra. Elas conversam com a gente e tem muito a dizer sempre. E é assim que eu termino com essa história. deixou uma incógnita no ar. Sim! Não! Obrigada, Drica. Foi uma alegria.
Já tô com a serotonina, os hormônios aqui Que bom! aquecidos. Me Voltou a ouvir deixam. história, né? Voltei a ouvir história, fazia tempo. Importantíssimo. Obrigada, Marina! Gratidão! Sei não. Só sei que foi assim, Sérgio. Obrigada, pessoal. Então, quem quiser ver mais o trabalho da Drica, tem um canal. Como é que é o seu canal mesmo no YouTube? Drica Nunes, contadora de histórias. Drica com K. Facinho. Drica Nunes, contadora de histórias. E a Drica 1902. Não. É Nunes 1902. 1902 é o dia do meu aniversário. São números de sorte. Então, Nunes 1902, do sobrenome. Eu vou fazer a minha lição de casa do meu sobrenome. Eu sei quem é meu nome, quem escolheu meu nome foi meu pai. Olha, ó. Já tem. Já tá buscando na memória, né? Na memória dos afetos. Isso é muito bom. Na verdade, era para me chamar Débora. Daí escolheram Patrícia na última hora. Então, eu seria Fátima, mas em família de português, imagina quantas Fátimas já não tinham, né? E aí eu tinha uma prima que era muito próxima, que nasceu uns 3 anos antes, da Marina eu sei, 20 do 3, estamos ali, ó, pertinho uma da outra. E ela nasceu uns anos antes, aí ela recebeu o nome de Fátima Cristina. Aí não dava para ser outra Fátima, e eu fiquei Adriana de Fátima. Uhum. Bem legal, bem poderoso. Então, Adriana de Fátima, Drica Nunes, tem muitas histórias aí para contar, nos encher de carne de língua. Foi um prazer, adorei. E vou ver o seu canal, vou ver mais histórias e não vejo a hora de ver você pessoalmente também. Eu também, Paty, fazer yoga ao ar livre. Ai, que saudade! Sim! Sim! Gratidão para quem veio, gratidão. Obrigada a todos, foi um prazer, um beijão. E agora eu vou encerrar a live e já vou subir lá no canal do Yoga ao Ar Livre. Um beijo, Drica, muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Gratidão. Tchau.